Olá, estamos começando o primeiro episódio do podcast Comunicação Rural. O agronegócio brasileiro está cada vez mais tecnológico. As inovações têm transformado o dia a dia no campo, agilizado os processos produtivos e contribuído para o aumento da produção. E os veículos de comunicação voltados ao assunto do agronegócio estão acompanhando essa evolução e buscando sempre formas de inovar. E foi pensando nisso que 4 dos principais veículos de comunicação do agronegócio brasileiro se uniram para lançar o podcast Comunicação Rural. E esses 4 veículos são AgroNews, com sede em Cuiabá, no Mato Grosso. O AgroNews foi fundado pelo jornalista Vicente Delgado. Ele é um dos principais veículos de comunicação do setor rural do país. E graças aos conteúdos relevantes, à velocidade na divulgação dos fatos e à credibilidade na informação, a audiência cresce dia a dia e hoje já são milhares de acessos diariamente, formado quase que na sua totalidade por produtores rurais das diversas regiões do Brasil. Portal do Agronegócio. O Portal do Agronegócio foi fundado pelo jornalista Fred Vakin. Ele tem sede em Minas Gerais e é um website que fornece informações e notícias sobre o setor do agronegócio no Brasil e no mundo. Agricultura, pecuária, produção de alimentos, agroindústria, gestão de propriedades rurais, tecnologia e política agrícola são alguns dos assuntos abordados pelo Portal do Agronegócio. Portal da revista Negócio Rural, com sede no Espírito Santo. O conteúdo do portal da revista Negócio Rural é produzido por uma dupla de jornalistas que acumula mais de 50 prêmios de jornalismo ligados ao agronegócio. Júlio Uber e Bruno Faustino já atuaram nos principais veículos de comunicação do Espírito Santo e circulam o Brasil em busca das melhores histórias do setor rural. Podcast Agro e Prosa. O podcast Agro e Prosa, com sede aqui em Goiás, foi criado com a ideia da propagação digital das entrevistas do programa de rádio Morada no Campo, que eu apresento na Rádio Morada do Sol FM, em Rio Verde, Goiás, que tem abrangência em mais de 50 municípios do sudoeste e do sul do estado de Goiás, e uma pequena faixa também de Minas Gerais. O Agro e Prosa foi a maneira que eu encontrei de compartilhar as prosas gostosas que eu tenho sobre os mais diversos assuntos do agronegócio de uma maneira simples, fácil e descomplicada. Eu entrevisto os maiores atores do agronegócio desse país. E hoje, para esse primeiro episódio do Comunicação Rural, nós vamos conversar com Marcos Vinícius Castro Moreira, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é especialista em gestão de pecuária leiteira pela Newton Paiva, em parceria com o Reagro. É mestre em produção e nutrição de ruminantes pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, é médico veterinário, coordenador técnico do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira na região de Viçosa. Tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em pecuária leiteira. E eu já vou deixar o meu primeiro questionamento aqui para o Marcos. Marcos, qual é a dimensão desse projeto que você coordena a parte técnica e o envolvimento de todos os elos na cadeia? A atividade leiteira ela é composta, na sua maioria, por pequenos produtores, né? Hoje, dentro do projeto aqui, nosso, cerca de 40% das propriedades têm menos de 500 litros por dia, né? E 60% tem mais. Acima de 2.000 litros de leite, nós temos cerca de 12% só, né? Produtores, né? Nessa faixa de produção. Então, uma atividade realmente de pequeno produtor. E quem tem vencido nessa atividade são aqueles produtores eficientes. Eficiente no uso da mão de obra, eficiente no uso da terra,
né? A gente tem que ter altas produtividades por hectare para a atividade ser competitiva. O que a gente vê? Em muitas regiões, a atividade, por exemplo, no estado de São Paulo, né, a gente viu que perdeu ao longo dos anos espaço para cana, por exemplo, né? Em outros lugares, às vezes para agricultura, para soja, né? Por quê? Porque muitas vezes os produtores não foram eficientes. E aí, quando o produtor comparava, né, que ele poderia ganhar na agricultura, um exemplo, R$ 2.000, R$ 2.500 por hectare, no leite estava ganhando 1.000, ele trocava de atividade, né? Bom, então a gente trabalha para que o produtor seja eficiente. Esse é o primeiro ponto. A outra parte da sua pergunta, né, sobre a questão de formação desses jovens, né? E aí, isso é muito interessante, porque tem um poder multiplicador muito grande, né? Essa capacitação que a gente faz aqui. Muitos desses jovens saem para assumir, por exemplo, o projeto ATG do Senar. E cada jovem desse, ele assiste 30 fazendas, vai para um projeto Educampo, que assiste 20 fazendas, vai para uma empresa, né, de consultoria e assiste, né, algumas propriedades também. Então, tem um efeito multiplicador muito grande dentro da cadeia, e, por outro lado, uma responsabilidade muito grande nossa, né? E o projeto, ele é gratuito, né, para os estudantes, ele é gratuito para o produtor, por causa desses parceiros que a gente tem, mas há uma cobrança muito forte de resultados, tanto dos estudantes, há uma seleção, uma prova. A gente tem uma filosofia muito forte aqui de cobrar a questão de postura, presença, pontualidade, ter que o estudante tenha a iniciativa, né? Aquele sangue nos olhos que a gente costuma falar, para que depois ele vá chegar no produtor e conseguir vencer os desafios. Acho que respondi as suas duas questões, Delgado. Respondeu sim, bacana. Eu vou passar para o nosso colega Júlio, aí a gente vai ao longo aí desenvolvendo um pouco mais. Obrigado. Júlio, é contigo. Gente, eu estou com um probleminha de conexão aqui, mas acho que está dando para vocês me ouvirem bem, né? Sim. Bom, o Marcos, aqui no Espírito Santo, né, a gente tem pecuária leiteira, né, pecuária de corte também, e aqui acho que uma característica muito interessante, alguns programas, né, você citou o programa do Senar, aqui tem o Sebrae que desenvolve um programa de melhoramento de leite, e a maioria desses programas são voltados, né, como é o de vocês, para o pequeno produtor, né? Vocês, nesse tempo todo que vocês têm esse projeto funcionando, vocês perceberam que ele também estimula a manutenção dos jovens, né, no campo, para continuar o trabalho ali na propriedade, sendo que vocês levam tecnologia, levam conhecimento e, claro, aumenta a produtividade, consequentemente a renda da família, né? Não, ótima pergunta, Júlio. Essa é uma das dores, né, dos produtores de leite, a sucessão familiar, né? E a gente acredita, vendo os exemplos que tem aqui, o seguinte, aquele filho, né, que ficou na fazenda, escutando o pai reclamando da atividade, que aquilo não dava dinheiro, né? E essa pessoa acaba não ficando, acaba buscando outra alternativa, né? Agora, aqueles que ficaram na fazenda, né, ouvindo o pai falar bem da atividade, aquele pai tinha um carro mais simples, melhorou o carro, melhorou a casa dele, foi dando condições, né, deles ter uma vida digna, né? Deu um retorno, desculpa. Isso. Tendo uma vida digna ali na fazenda, né, vendo que a atividade é uma atividade rentável, né, esse jovem permanece. Lógico que tem outros detalhes para ver, né, tem toda a parte, às vezes tem mais filhos, divisão, né, a parte jurídica, tem a própria vocação do filho, que às vezes, do filho ou filha, né, que às vezes não é essa de administrar um negócio, mas com certeza, né, essa questão, ao se avaliar que o negócio é rentável, o pai tendo abertura para o filho, né, para
colocar suas ideias, mesmo que paulatinamente, a inclusão de tecnologias na fazenda, né, que dê conforto para esse jovem, né? O pai antigamente trabalhava 14 horas de sol a sol, o filho às vezes vai querer, né, que tenha um trator, que tenha uma outra tecnologia, né, para poder dar comodidade para ele. Então, quando a gente nota essa convergência da parte financeira com a inclusão de tecnologia e essa abertura, o jovem fica, né, na fazenda. E a gente tem bons exemplos aqui. Nós temos exemplos aí de filhos que ficaram no setor, formando em veterinária, agronomia e dando suporte na fazenda. Nós temos fazenda aqui indo para a terceira geração. Tem uma fazenda aqui no município de Ipiranga que a filha do produtor, né, formou em veterinária e está assumindo a propriedade. Então, assim, temos bons exemplos disso. E temos exemplos também de estudantes que, às vezes, entraram em medicina veterinária, querendo trabalhar com equino, foram para a área de gado e leite e viram assim, opa, eu vou voltar para a fazenda e tomar conta do negócio do meu pai. Né? Então, assim, tem bastante exemplos, né, onde a sucessão familiar foi bem estabelecida em virtude de se mostrar que é um negócio rentável. Sem áudio, Divino, seu. Para quem começou a nos assistir agora e às vezes não tá entendendo, é o seguinte, esse é o primeiro episódio de um podcast que está estreando hoje, que se chama Comunicação Rural, e aqui nós temos um grupo de jornalistas especializados em agronegócio, né? Estou eu, Divino Ronaldo, do Agro e Prosa, o Vicente Delgado, do AgroNews, lá de Mato Grosso, e está conosco também o Uber, da revista Negócio Rural, o Júlio Uber, da revista Negócio Rural, lá do Espírito Santo. E estamos conversando hoje com o médico veterinário Marcos Vinícius Castro Moreira. E sempre tem esses probleminhas de internet, né? Acaba que um vai travando aqui, o outro dá uma engasgada ali, mas é início, né, gente? É o primeiro, não tem jeito de ser tudo perfeito. E o Marcos está falando a respeito de um projeto que ele tem em Minas Gerais, que é o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira. Não é que ele tem, ele coordena esse programa que tem tido muito sucesso e por isso nós escolhemos para essa abertura, para esse primeiro episódio, falar a respeito de pecuária leiteira. Eu gostaria de deixar uma questão aqui também, Marcos. Cerca de 1 milhão de produtores de leite já deixaram a atividade no país. Você acha que esse número ele tende a se estabilizar, ele continuará a aumentar, ou ele deve haver assim como aconteceu na agricultura, vai ficando só os grandes produtores de leite, os pequenos realmente não têm condições e vão saindo da atividade? Divino, pelo que a gente nota de exemplo, né, de outros países, e pelo que a gente vem notando também da nossa conjuntura, a tendência é que realmente haja uma diminuição desse número de produtores, tá certo? Bom, então quem que vai ficar? Seriam os grandes? Eu não acredito que seja só os grandes que ficaram, vão ficar os eficientes, tá? Por quê? Às vezes aquele pequeno produtor que trabalha lá com mão de obra familiar, certo? E ele é eficiente no uso da terra, que ele consegue gerar um bom lucro, né, dentro do seu negócio, esse rapaz também vai ficar, esse produtor também vai ficar. Agora, aqueles produtores que tem um outro negócio, toca o leite indo para a fazenda no final de semana, uma vez ao mês, né, sem dar a devida atenção à atividade, esse grupo vai ter dificuldades, né, em virtude da rentabilidade do negócio, que não é fácil, em virtude da própria questão da mão de obra, né? Hoje há uma divergência, mas a gente tem aí em torno de 9% da população no campo. Há conversas aí que, ao passar dos anos, a gente chega a 5%, né? Divergência entre alguns especialistas. Lá nos Estados Unidos disseram, né, que é 2% só da população no campo. Então, assim, nós vamos ter que se tornar cada vez mais eficiente no uso da terra,
aproveitando as tecnologias, né? E esse produtor que não se adequar, ele vai sair da atividade, tá? Ele vai sair da atividade. Antes de passar aqui para o Vicente, na Europa, existem muitos pequenos produtores que são altamente eficientes e eles começam a produzir, agregar valor a essa produção do leite, né? Seja em queijos, enfim, uma variedade de produtos. Esse programa de vocês, ele faz um trabalho nesse sentido, de fazer com que o produtor rural abra a mente para agregar valor ao seu produto, ao invés de simplesmente entregar o leite. Eu sei que vocês têm parceria com empresas, né? Mas ao invés de ele simplesmente entregar o leite, ele agregar valor de alguma forma a esse produto? O Divino, não, nosso projeto trabalha muito a parte de dentro da porteira, né? Buscando a eficiência do produtor, aumentar a produtividade. Muitas vezes acaba o produtor discutindo algumas situações dessa, né? De montar um laticínio. Nós temos exemplos de 2 produtores, né, que têm laticínio. Um já fez parte do projeto, saiu durante um tempo, né, tinha saído da atividade, agora retornou. Ele tem um laticínio aqui na comunidade de Ubari, tem outro tem um laticínio aqui dentro de Viçosa mesmo. Então, nós temos alguns exemplos que convergem com isso que você me perguntou, mas nós não temos essa expertise, tá? Algumas vezes a gente discute sobre o assunto, mas nós não temos essa expertise aí, tá joia? Perfeito. Vicente? Vamos lá, Marcos, vou entrar um pouquinho aí no processo. Você tem uma especialidade, que a gente leu aqui um pouco da sua biografia, na parte de gestão da propriedade rural, né? Que eu acho que, assim, toda atividade que é desenvolvida dentro do agronegócio, o termômetro é o bolso do produtor, né? E aí, eu queria que você, na sua avaliação e o que vocês identificaram como pesquisadores nesse projeto, como está a gestão rural da propriedade do ponto de vista da pecuária leiteira? Bom, a gente tem um nicho de produtor aqui, Vicente, que a gente já tem alguns anos de assistência, né? E é um pessoal que, por isso, assim como tem outros exemplos de consultorias nessa mesma linha, já estão um pouco à frente. Quando a gente olha a pecuária leiteira num cenário mais amplo, e até fazendas que entram, né, no projeto nosso, nós temos muita dificuldade nessa parte de gestão. Aquilo que eu falei no início, né? Muitas vezes o produtor chega e fala com a gente assim, olha, não vou anotar não, que se eu anotar eu paro. Né? Anotar a parte econômica, financeira. Exato. Não, tem que anotar, porque nós vamos identificar os gargalos, né? E vamos mostrando onde que a gente pode estar melhorando. Né? Então, assim, há uma dificuldade nessa parte de gestão financeira, há uma dificuldade muito grande na parte de gestão de recursos humanos, né? O modo como, muitas vezes, no leite, a gente brinca, né? Que é o funcionário que entrevista o dono para chegar na fazenda. Então, assim, há a parte de processos, né? Dentro das propriedades, a gente batalha muito isso. Às vezes eu tenho um tratamento de diarreia para bezerras na fazenda. Tem o tratamento do veterinário, tem o tratamento do dono e tem o que o funcionário está usando. O ideal é que todos fossem o mesmo, né? Para a gente poder medir eficiência e tudo. E nem sempre é assim que acontece. Então, sem dúvida nenhuma, a gestão a gestão é um dos gargalos. Tá, da Exatamente. Exatamente. Não, eu acho que não é só a pecuária, né, Marcos? A gente tem observado aí muito. É lógico que, de novo, a pecuária leiteira, ela realmente a gente vê que o produtor tem uma certa carga a mais do que outras atividades, né? E talvez isso também ele vai deixando para depois. Ele é muito eficiente até, justamente por não ter essas ferramentas à mão. E então, assim, a gente nota, e eu tenho certeza que vocês ainda que estão ali em loco, fazendo esse trabalho, auxiliando o produtor, percebem mais que o produtor, ele poderia ser muito mais eficiente se ele lançasse mão dessas ferramentas aí, justamente de gestão, enfim, né? Você deu um exemplo bacana, é exatamente o outro ponto que eu ia falar, gestão de recursos humanos. A gente também vê, não só na parte do produtor rural, deixar atividades, como a gente tem visto, e é um dos gargalos do setor rural,
a mão de obra qualificada, a própria capacitação para se atender essa demanda que existe no agronegócio, né? E todos esses pontos são fatores que acabam influenciando justamente no desenvolvimento do setor. Agora, ainda sobre gestão e sobre modelo de negócio, eu queria que você falasse, dentro também desse projeto, como é que está sendo tratado a parte da produção. Na sua região é cooperativismo, é só o produtor individual? Como é que é feita essa coleta do leite que é produzido na bacia leiteira de vocês ali? Aqui, a maioria são para empresas individuais mesmo, né? Nós temos aqui um privilégio, né? Essas 30 e poucas fazendas, nessas 40 fazendas que a gente assiste, nós temos aqui mais de 15 laticínios captando leite, né? Em termos de cooperativa, a única cooperativa presente aqui é a CCPR, né? E aí, através das cooperativas afiliadas, ela presta mais esse serviço, é a única cooperativa que a gente tem. Agora, falando de uma maneira mais generalista, o principal modelo de negócio é venda para as empresas. Nós não temos produtores se associando para vender o leite junto. Em alguns momentos houve essa tentativa, mas realmente precisa de ter um jogo de cintura muito, muito bom ali, porque alguns laticínios depois vão em um produtor específico, pagar mais para ele, aí não conta para o outro, ainda há uma política que dificulta isso aqui. No sul, né, do país, a gente vê o pessoal muito forte nesse sistema cooperativista. Aqui, nesse exemplo, a gente não tem tanto, mais menos é a CPR, por exemplo, que a gente tem. Que bacana. Então Júlio. Eu vou passar para o Júlio. Pois não. Só complementando aí, a gente tem muitos pontos ainda a melhorar, né, Marcos, assim, nesse sentido, assim, de avanço. Então, legal que está se identificando isso, né? E eu acho que justamente esse trabalho que vocês desenvolveram com essas informações e dados que são compilados através desse projeto, a gente tem um panorama real e de possibilidades de crescimento no setor leiteiro, né? Vamos passar, então, a palavra ao Júlio, para que ele possa fazer também, ampliar mais aí nosso bate-papo. Está nos ouvindo, Júlio? Excelentes as informações. Estou ouvindo. Você está conseguindo me ouvir? Sim. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Não, beleza. A conexão aqui ela está meio complicadinha, mas está dando para levar. Ô Marcos, antes de fazer uma pergunta, eu gostaria até de pedir, né, quem está nos assistindo para seguir o nosso YouTube, ativar o sininho, que a gente sempre vai ter novidades aí no meio rural. Marcos, esse projeto de vocês é um projeto amplo, né, como você tem falado, né, ele trabalha em diversas frentes, né, apesar de ser o objetivo final de melhoramento, né, da melhores condições para as famílias e aumentar a produtividade. Mas e a questão ambiental, né, em todos os setores agrícolas, né, cada vez mais há exigências, né, não só exigências nacionais, mas até internacionais mesmo. Como que vocês têm lidado, né, com essas questões ambientais na pecuária de leite? Tem alguma orientação que vocês têm passado para essas fazendas? Algum trabalho desenvolvido nesse sentido? Não, ótima pergunta, Júlio. Há cerca de 4, 5 anos atrás, a gente deu uma mudada aqui nas diretrizes, né, do nosso programa, né, tem uma orientação do nosso coordenador geral, o professor Adriano Gomes, né, professor titular aqui do Departamento de Economia da UFV, onde a gente falou assim, olha, nós temos que ter mais essa pegada ambiental. E aí, a gente buscou fazer o quê? Primeiro, fazer um levantamento de como estava essa situação,
né, no sentido, por exemplo, fizemos um inventário de carbono das 30 fazendas que a gente assiste aqui mais próximo, né? Fizemos um levantamento da pegada hídrica das fazendas. Esse levantamento da pegada hídrica nós fizemos até em parceria com o professor Daniel Abreu, que é ex-estagiário do PDPL e professor titulado da Universidade Federal do Mato Grosso. Fez o levantamento da pegada hídrica aqui nas fazendas, né? Bom, e aí, dentro desse contexto, aliás, além disso, né, fazer esse diagnóstico nessa parte do inventário de carbono, nessa parte da pegada hídrica, um dos pontos principais que se tem é a parte de dejetos na fazenda, né? Então, a gente tem buscado incentivos para que os produtores façam, né, um investimento, dando um destino adequado a esses dejetos, tá, dentro das propriedades. Dentro desse inventário de carbono nas fazendas, uma coisa que a gente identificou foi que as fazendas mais eficientes, né, do ponto de vista de produtividade, e as mais rentáveis também, elas eram as que tinham a menor pegada de carbono, né? Esse grupo eficiente a gente dividiu em dois grupos, mais eficientes e menos eficientes. O grupo mais eficiente, dados aí abaixo de 1, né, era 0,7 quilos de CO2 equivalente por litro de leite. Já as fazendas menos eficientes, que também não eram tão ineficientes assim, tinham quase 1,4, né, o dobro, praticamente, dessa pegada de carbono. E dentro da pegada hídrica, né, esse ainda nós estamos diagnosticando um pouquinho melhor para entender como que a gente consegue, né, economizar mais água dentro das propriedades, a questão de limpeza, né, usar água de reuso, né, por exemplo, limpou a instalação, essa água voltar para limpar de novo, para poder a gente ter menor consumo de água, né, e poupar esse recurso que é tão valioso. Aproveitar a água de chuva, foi feita algumas barraginhas, né, dentro de área de pastagem, para poder aproveitar. Nos telhados, né, dos galpões que foram construídos, buscando fazer algumas canaletas, direcionando para algumas caixas, para estar aproveitando um pouquinho mais essa água. Então, há um pensamento e uma atitude nossa também, né, de buscar que essa propriedade seja sustentável, econômica, ambiental e social. Ainda nós temos alguns problemas sociais para resolver, do ponto de vista de jornada de trabalho, às vezes um pouquinho excedendo, né, uma carga horária que deveria, algumas melhores condições para os funcionários, e cobrando até desses funcionários o uso de EPIs. Muitas vezes o produtor dá o EPI, o funcionário não usa, então a gente tem buscado fazer alguns treinamentos com essa turma, mostrando essa importância. Então, é nesse contexto, né, que a gente tem trabalhado. Essas foram algumas ações que a gente fez, principalmente desses últimos 5 anos para cá. Marcos, eu gostaria de saber dos alunos que participam do projeto. Qual o nível de empolgação deles com esse projeto? Eles acabam tendo uma visão melhor da pecuária depois que participam do projeto? E se há um acompanhamento da pós-participação desses alunos? Os alunos que participam do projeto, de alguma maneira, eles são beneficiados depois na sua vida profissional? Sim. Hoje, quase que 100%, né, após a formatura, né, até 2 meses após a formatura, eles já estão empregados, né? Isso turma após turma, e a gente tem visto mantida essa empregabilidade. E há um contato, uns mais, outros menos, né? Não há nada assim programático, né, de acompanhar essa turma, mas sempre tem aqueles que ficam mais ligados ao projeto, que ligam para a gente, às vezes hora tirando dúvida, compartilhando informações, né? E muitos desses egressos do projeto, hoje também a gente lida com eles, por exemplo, nas empresas, né? A renovação de contrato, né, da empresa com a UFV, por esse projeto, a gente lida com ex-estagiários, na CCPR, na Nestlé, no Sebrae, né?
Então, essa rede de contatos também é muito grande e importante também para a permanência do projeto nesse tempo todo. Hoje é o primeiro episódio do podcast Comunicação Rural. E estão participando conosco Júlio Huber, que é da revista Negócio Rural, lá do Espírito Santo, e também Vicente Delgado, que é do portal AgroNews. Eu gostaria de saber do Vicente e do Júlio se o pessoal consegue assistir no portal de vocês agora ao vivo, nesse momento? Consegue, Vicente? Está ao vivo no portal AgroNews? Está ao vivo no nosso portal também, exatamente. Está ao vivo, Júlio? O seu microfone está desligado, Júlio? Está ao vivo aí no portal de vocês também? Eu ativei o microfone. Estamos ao vivo. O Divino, a gente está ao vivo no nosso portal, sim. E estamos também ao vivo estamos aqui na revista negociorural.com.br. Quem estiver acessando, está assistindo a gente ao vivo. E estamos ao vivo também no portal do agronegócio, que é um dos maiores portais, um dos mais respeitados no Brasil também, assim como os portais de vocês. Então, estamos ao vivo em vários canais. Estamos ao vivo também no meu Facebook, Divino Ronaldo, e no meu LinkedIn, Divino Ronaldo. Então, o pessoal pode acompanhar aí, e no AgriProsa também, no canal do AgriProsa. Estamos em vários canais ao mesmo tempo. Estamos conversando hoje com o médico veterinário Marcos Vinícius Castro Moreira. Ele é um dos coordenadores do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, lá em Minas Gerais. E eu volto agora com o Vicente, né? O Vicente, para trazer a próxima participação dele. Obrigado. Aproveitar um pouco da experiência do Dr. Marcos aí, agora como veterinário, falar um pouco de sanidade. A pecuária leiteira, novamente, essa parte de sanidade, eu acho que é o principal ponto, né? Um dos, né, pilares aí da atividade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a retirada da vacinação da aftosa. Não só pelo contexto da retirada da vacina, como nós temos percebido, pelo menos na nossa região, que não é uma região expressiva na produção de leite, tá, Marcos? Nós estamos aqui em Mato Grosso, nossa região aqui, a pecuária de corte é muito forte, mas assim, quando se fala em pecuária e se falou da retirada da vacinação, o que nós temos visto vamos dizer assim, o produtor rural deixou de vacinar para outras questões também, porque ele está querendo retirar um momento ali de manejo, né, a mais no setor e acabou deixando para a última hora outras vacinas que também são importantes, pegando o gancho aí da retirada da vacinação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do contexto da sanidade animal, o que você identificou dentro das propriedades nesse programa, né, o que foi observado também, né, como é que anda a sanidade animal, e comentasse um pouquinho também sobre a vacinação. Não, ótimo. Sanidade é um grande desafio. A gente tem, de acordo com a propriedade, região, diferentes desafios, né? As fazendas, às vezes, um pouco mais de gado a pasto, com a lotação alta, às vezes, muito problema de carrapato. As fazendas de sistemas, às vezes, semi-intensivo, muito problema de casco, mastite, né? Ainda temos problema, né? Com brucelose e tuberculose. Então, a brucelose tem vacinação, mas ainda a gente vê pegando alguns casos positivos. Então, realmente temos bastante desafios sanitários. Mas a gente tem visto, pelo menos aqui dentro da região de Minas, né, que o setor, nesse sentido, profissionalizou bastante, tá? O setor leiteiro profissionalizou bastante. Essa parte de toda fazenda, né, por exemplo, que nós assistimos, e eu vejo isso também em fazendas que têm esse serviço de assistência técnica, elas têm um calendário sanitário muito bem definido, de vacinas, vermifugações, controle de ectoparasitas. Então, essas fazendas têm esses controles sanitários e elas entendem, né, que se não fizerem, elas vão ter um prejuízo muito grande, tá? A vacina de aftosa, especificamente, né, no leite, a gente tinha que, muitas vezes, obrigar mesmo, é obrigatório, né, a gente tinha que realmente obrigar muitos produtores a usarem. Produtores tinham uma certa relutância de usar a vacina, porque causava febre e tal. Alguns, né,
antes de iniciar no projeto, comprava vacina, jogava fora, tive alguns exemplos ruins, assim. Então, a gente vai buscando educar esse produtor, mostrar a importância, né? E hoje, eles é que nos cobram se a vacina não está sendo feita, né? Por exemplo, de clostridiose, né? De mal de ano, porque eventualmente morre um animal, e aí há uma cobrança, a questão de vacinas reprodutivas, né? Para minimizar problema de aborto. Então, assim, a retirada da vacina de febre aftosa, nós vimos como positiva. Eu, particularmente, nunca vi um animal com aftosa, tá? Meu pai relatava para mim que já tinha visto, eu nunca vi. Não sei as regiões mais fronteiriças aí do Brasil com outros lugares, né? Paraguai e outras regiões aí, como é que é, né? Não tenho esse conhecimento para falar. Mas essa retirada nós vimos como positiva, né? Foi também muito estudada, né, pelo pessoal do Ministério, e agora é a gente continuar acompanhando, e não deixar, né, acontecer esses exemplos, né, que você, né, comentou, Vicente, porque senão a gente pode depois perder esse status, e isso vai ser muito ruim, né. O pessoal não pode deixar de fazer as outras vacinações, fazer o manejo por causa disso, tá? Então, a sanidade realmente é um desafio, ela costuma variar, né, de local para local, e a gente tem que estar muito atento nela. Bacana. E aí uma segunda pergunta, já falando um pouco mais de produção, nós temos visto um crescimento da demanda por leite A2, né? Eu não sei qual é o tipo de leite aí que vocês estão trabalhando dentro do programa, mas eu queria que você comentasse também sobre, vamos dizer, seria o leite premium dentro da cadeia do leite, o leite A2, né? Que a tendência é que isso seja uma exigência mundial, nacional, e isso aí vai incorporar no mercado, as pessoas, a partir do momento que vão conhecendo mais sobre esse tipo de leite, vão exigindo mais esse leite, né? E como é que a pecuária aí na sua região, e como você vê isso no cenário nacional, tem se adaptado para produzir esse tipo de leite A2. Eu queria até, inclusive, que você falasse para quem nos assiste, que talvez não conheça, né, esse tipo de leite, então, falar um pouquinho do leite A2 e da sua importância e como está esse mercado. Bom, o leite A2, a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né? Esse leite A2, ele não é que ele vai ser, por exemplo, tem algumas pessoas que têm aquela doença, intolerância à lactose. Esse leite A2 não tem nada a ver com isso. Quem é intolerante à lactose vai continuar sendo, mesmo com leite A2. Esse leite A2 aí, né, que tem que ter esse homozigoto, vamos dizer assim, ele é um leite que há uma alteração, né, na beta-caseína, né, desse leite, e aí, que é uma proteína do leite, né, e aí esse leite A2, ele é menos alérgico, vamos dizer assim. Muitas pessoas com leite A1 apresentam uma certa alergia à proteína, né, do leite. Com essa mudança, né, esse leite passa a ser ter menos efeitos contralaterais, né, vamos falar assim. Bom, então, assim, o que eu tenho visto? Eu tenho visto realmente uma popularização desse leite A2. Os catálogos de touro que a gente observa, né, na hora de escolher os touros, já trazem isso muito bem definido, né, essa questão do leite A2. Então, esse touro aqui é um touro que tem tanto PA de leite, com púlveres bom, composto de penas bons, e o touro é A2. Tá? Bom, então isso já tem se popularizado. Eu, particularmente, imagino, né, pelo menos num cenário aí curto de 5, 10 anos, onde isso ainda vai ser só um nicho de mercado. Desse horizonte aí para frente, aí eu ainda não consigo enxergar como que vai ser. Né? E como tal, né, como nicho de mercado, eu acho extremamente interessante, né, a gente ter esse leite A2. É uma valorização do produto,
né? Um chamariz a mais para a gente aumentar consumo, né? Então, acho bastante interessante, todas as iniciativas nesse sentido. Eu vejo que ela está se popularizando. Bom, eu acho que, de uma maneira geral, é isso que eu vejo sobre essa questão do leite A2. É isso mesmo. Eu vou passar aqui para o Júlio Uber antes. Eu gostaria de só ler uma pergunta aqui que foi enviada pelo nosso colega Fred Walking, do Portal do Agronegócio. Ele faz uma pergunta assim: como funciona o acesso do estudante ao projeto, né, ao programa, e às propriedades? Qual o tempo que esse aluno percorre dentro do programa e como ele é absorvido pelo mercado de trabalho? Então, os estudantes, né, podem entrar a partir do 5º período, né, são estudantes de agronomia, zootecnia e veterinária, os estudantes da UFV, né, a partir do 5º período, estudante de agronomia, zootecnia e veterinária, é aberto a inscrição, né, e aí eles se inscrevem no programa, a gente avalia currículo, né, avalia as notas deles, e aí seleciona para entrar. Na primeira fase nossa, tem entrado cerca de 50 estudantes. E aí eles têm uma etapa de palestras, de ida a campo, de pegar na massa mesmo, né? Pá curral, aplicar injeção, né? E depois eles vão para uma segunda etapa, que é uma etapa onde a gente vai dar curso para eles. Curso de aplicação de medicamento, curso de regulagem de máquinas, né? E aí, também há provas, há um processo seletivo, e eles chegam na terceira etapa, né? Nessa terceira etapa, eles vão dar assistência a uma propriedade de leite, supervisionado por nós, né, por os técnicos lá. E aí eles têm que fazer uma visita de dia todo, né, do momento que a porteira abre até o momento que a porteira fecha, e tem que fazer mais uma visita de meio-dia nas propriedades, e também nas visitas acompanhando os técnicos, tá? Dentro das fazendas. E aí, se entrando no 5º período, né, ele vai ficar aí cerca de 2 anos e meio conosco. Ele tem que ficar, no mínimo, 1 ano nessa fase que a gente chama de terceira fase. Então, oscila aí, às vezes, de 1 ano de 2 anos e meio a 2 anos de permanência desses estudantes dentro do projeto, tá? E, após esse período, né, quando está formando, a gente está indicando eles para os nossos parceiros. Nossa rede de contatos também é muito grande, sempre tem pessoas procurando profissionais conosco, e aí a gente está indicando essas pessoas para o mercado de trabalho. Perfeito. Vamos lá, Júlia, contigo agora. Beleza, acho que agora estabilizou aqui. Ô Marcos, o Vicente tocou 2 assuntos, né, com relação a vacinas e também com leite A2, e a gente ouve muito, né, tem muitas informações, né, ou desinformações em muitos casos, que o leite, né, esse leite que a gente compra no supermercado, ele tem algum resíduo, faz mal porque tem antibiótico, enfim, aquela série de informações que pode ser desinformações. Como que tem sido nos últimos anos, né, a evolução desses produtos veterinários, né, que se aplicam no gado, né? Ele tem evoluído também, assim como os outros segmentos da pecuária, né? Ele tem melhorado, tem deixado menos resíduo na carne, no caso do leite, que é o que a gente está falando agora. Como é que você tem visto essa evolução também das empresas que trabalham com esses produtos para a pecuária? Bom, sempre há, né, pesquisas e há lançamento de alguns produtos, né, com carência zero para o leite, né, antibiótico, às vezes produtos antiparasitários, né, sempre tem esses produtos. Nem sempre eles vão ser os mais eficientes, né, para combater uma determinada doença lá no rebanho, né? Por exemplo, produto carrapaticida. Às vezes o produto carrapaticida que tem carência zero, ele não consegue
matar aquela população de carrapatos em uma determinada, controlar, né, a população de carrapatos dentro de uma determinada propriedade. Então, o que tem que ter é um controle muito rígido do produtor, né, e das agroindústrias, né, cobrando o produtor, para que não haja resíduo no leite. E as principais agroindústrias hoje, elas têm uma preocupação muito grande com esses contaminantes no leite, né, com esses resíduos de antibiótico, de antiparasitários no leite. A gente trabalha muito, né, principalmente aí com a Nestlé, com a CCPE, que tem convívio com eles e com outras empresas do setor. Há uma preocupação muito grande das empresas, um investimento muito grande dessas empresas para que não ocorra, né, essa contaminação do leite. E quando acontece, né, o produtor é penalizado. Penalizado pagando, às vezes, deixando de receber o leite dele, ou às vezes pagando até todo o leite do caminhão, né, porque esse leite é jogado fora, esse leite é inutilizado e jogado fora. Então, as indústrias, né, têm apertado demais o cerco em cima dos produtores, e a técnica, né, que a gente usa nas fazendas, né, o processo que a gente usa para evitar isso, é o que a gente chama de MRST, né, é marcar o animal que foi tratado, registrar esse tratamento, separar esse animal, né, daquele lote ali que vai ser ordenhado, e a partir daí efetuar o tratamento, tá certo? Então, há uma evolução da indústria, tá? Mas, principalmente, as agroindústrias, né, têm tido uma cobrança muito grande em cima disso, porque é prejuízo para ela, tá? Por exemplo, o leite contaminado com antibiótico, na hora de fazer iogurte, não tem rendimento, tá? Fora outros prejuízos que podem causar. Então, assim, é uma preocupação muito grande da agroindústria, que, por sua vez, também cobra muito o produtor, né? E aí toda a cadeia tem se profissionalizado nesse sentido. Logicamente, a gente eventualmente ouve falar de fraudes, né, no leite, já teve um tempo atrás aquela operação Ouro Branco, isso mancha, né, a imagem da cadeia. Mas as empresas hoje, né, mais sérias, idôneas, igual a gente tem a CCPR, tem a Nestlé e várias outras aí, elas têm uma preocupação muito grande com a qualidade final do produto. Você está assistindo ao primeiro episódio do podcast Comunicação Rural e hoje nós temos como convidado aqui o engenheiro agrônomo Marcos Vinícius Castro Moreira, que é coordenador técnico do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira. E escolhemos esse tema justamente pela importância que a pecuária tem assumido cada dia mais, né, dentro do agronegócio. E a pecuária leiteira, ela tem suas especificidades, principalmente no país das dimensões do Brasil, um país com as dificuldades de logística que o Brasil tem, principalmente. Mas o produtor rural, o produtor de leite, ele é guerreiro. Ele continua, nós estamos com produção de leite aí, o Marcos me corrija se eu estiver errado, mais de 99% dos municípios brasileiros produzem leite, né? Então, o produtor, ele continua insistindo. E eu gostaria de entender o seguinte, Marcos, é possível a pessoa viver de leite produzindo 70, 80, 100 litros de leite por dia? Bom, o leite, nós precisamos de escala. É possível sobreviver? É possível, mas leite nós precisamos de escala. Precisamos de escala de produção. Eu vejo, por exemplo, na minha família, nós somos família também de produtores de leite. Meu avô, na época, produzia 100 litros de leite, na década de 90 ali. Ele tinha 2, 3 funcionários, fazia outras atividades também, mas tocava bem a fazenda. Hoje, né, passado mais de 30 anos, aqueles que continuam produzindo esses mesmos 100 litros têm muita dificuldade, né? Se tem um funcionário na fazenda, o funcionário ganha mais dinheiro do que ele, né? Então, se leite é escala, independente aí se é mão de obra familiar, contratado, tem que ter escala de produção, tem que produzir cada vez mais, tá? Varia conforme o tamanho de terra, número de animais, uma produção mínima para se estabelecer na fazenda.
mas a escala é extremamente importante. Uma outra questão que eu gostaria de saber, Marcos, é se esse programa de vocês se ele é replicável. Outras universidades já procuraram a Universidade Federal de Viçosa para querer replicar esse programa em outros locais, em outros estados? Sim, as universidades já nos procuraram, tá, para replicar. Já teve, né, um PDPL em Goiás, tá? Eu não sei se ele continua, se ele permanece, já teve em Goiás, o PDPL. Tem alguns projetos similares, né, em outras faculdades também. Perfeito, perfeito. Vicente, próxima questão. Nós já estamos caminhando aí, já quase que para o final, né? São 21 horas e 58 minutos agora. Então vamos Bacana, fazer um resumo agora, né? Um apanhado geral é, aí. exatamente. A gente até comentava antes, assim, para você ver como que o tempo passa rápido quando o assunto é importante e nós temos, assim, uma figura como o Marcos que tem toda essa expertise e conhecimento para compartilhar conosco, né, e com quem nos assiste agora nesse momento. Eu acho que está sendo muito enriquecedor essa conversa, porque a gente percebe aí nos detalhes, justamente do que o Marcos tem apresentado, eu vi muitos pontos ainda em que a gente pode e deve crescer ainda, né, na pecuária de leite. Tem muita coisa que o próprio produtor ele tem demonstrado esse desenvolvimento. A tecnificação está chegando, né, na pecuária de leite de verdade mesmo. Você citou aí agora há pouco que para ter resultado tem que ter escala, então não tem escala sem tecnologia, isso é inevitável. Então, se conseguirmos corrigir essa questão aí da gestão da propriedade rural, né, a própria diversidade, a gente está falando só de pecuária de leite, mas muitas vezes o produtor tem dentro da sua propriedade outras atividades que ele executa ali, né, ele faz outras atividades e coloca a pecuária de leite também como uma delas, mas ela tem que ser rentável. Acho que tudo, no final, como eu disse, o termômetro é o bolso, né, é a conta na ponta do lápis e tem que trazer resultado, né. Outra questão que foi falada foi a questão da sucessão familiar. Acho que o Marcos também ele entrou, mas não falamos tão profundamente sobre isso. A gente vê isso também como um grande desafio para o agronegócio, a sucessão familiar, principalmente nas propriedades leiteiras. Não é fácil, né? A gente sabe que é uma atividade que exige 24 horas por dia, 7 dias por semana, então, assim, a sucessão ela não é tão simples. E nesse ponto eu acho que o trabalho acadêmico, aí, como a gente tem visto, da própria Universidade Federal de Viçosa, ela desempenha um papel importante nesse elo de ligação de justamente criar uma nova geração, não só de sucessores dentro da propriedade, como a gente percebeu também de sucessores dentro da própria pesquisa dentro do setor, né, de profissionais que vão atuar no setor auxiliando os produtores rurais. Eu achei fantástica essa iniciativa. Como eu disse, não é muito a nossa realidade aqui da região de Mato Grosso, a pecuária de leite, ainda, tá? Ainda porque a gente tem ouvido muito que nós temos um potencial aqui na região de crescer, até porque nós temos o maior rebanho bovino do país, tem uma identidade com o negócio da pecuária, e a atividade leiteira ela tende a crescer. Então, portanto, esse bate-papo aqui, a gente também está, como foi falado, compartilhando aqui para todos aqui da região. A gente tem certeza que isso vai ajudar a estimular ainda mais essa cadeia leiteira aqui na região e no Brasil. Então, Marcos, eu acho assim, para a gente fechar o raciocínio, a gente está realmente indo para a reta final aqui da nossa live, a gente gostaria de ficar batendo um papo aqui por mais tempo, e vão haver outras possibilidades, outras oportunidades para a gente ampliar mais. Mas, assim, para a gente fechar, né, e para quem nos assiste, eu gostaria que você falasse para o produtor rural. Ele deve ficar na atividade ou deve sair da atividade? Como que ele vai suportar esse momento de crise que tem enfrentado o setor da pecuária? E aí eu falo carne,
e leite, né? A gente também não está num momento favorável, a gente está num momento de incerteza, essa acho que é a palavra correta, não de crise, mas de incerteza. E então, para esse produtor que nos assiste, que está ali com a mão na cabeça, fazendo conta, vendo que não vai ter condições de honrar suas contas no final do mês, o que você deixa de mensagem para esse produtor? Bom, com base nos números, né, que a gente tem aqui das fazendas que a gente assiste, né, que são em torno de 40 fazendas, com base nos números da fazenda, do projeto Educampo, mais de 600 fazendas aqui em Minas Gerais, o que a gente nota? É que a atividade leiteira é uma atividade rentável. Como toda atividade, né, tem pessoas ganhando dinheiro, pessoas perdendo dinheiro na atividade, por diversos motivos. Mas a atividade leiteira é rentável. E quem está ganhando dinheiro na atividade? O que esse pessoal está fazendo? Então, as análises do projeto Educampo mostram que 3 pontos principais que o produtor deve trabalhar para ganhar dinheiro da atividade. Tá? Primeiro ponto é a escala de produção. A escala de produção é extremamente importante para o produtor ganhar dinheiro. Né? Produtores que produzem mais recebem mais pelo leite, tem maior poder de barganha, né? Para comprar, por exemplo, vou comprar uma carreta de soja, vou comprar uma carreta de milho, e com isso consegue baratear o seu custo. Né? Então, esse é o primeiro ponto, escala de produção. Escala de produção é produção por dia e produção por vaca em lactação dia. Né? Então, tem que ter vaca produtiva, parida no curral dando leite. Isso é a escala de produção. O segundo ponto é ter ser eficiente no uso da mão de obra. Né? Ter aí, falando em sistemas de leite, tem que buscar, né, mais de 450 litros por dia homem dentro da propriedade. Falando de mão de obra fixa. Né? E, por último, mas não menos importante, é gasto com alimentação equilibrado. O gasto com alimentação numa fazenda, somando aí volumoso e concentrado, não deve extrapolar os 45%. Né? Fala assim, olha, o máximo que a gente pode gastar aí com concentrado é entre 30% e 35%, né? Eu gasto com volumoso aí no máximo 15%. Então, assim, entre 45% até 50% aí como o máximo do máximo, limite máximo, né? O ideal abaixo de 45%. Então, esses 3 pontos são fundamentais para o produtor ganhar dinheiro na atividade leiteira. E, por último, né, para alcançar isso, como que é feito? A gente não tem dúvida que a assistência técnica é extremamente importante. A gente tem números mostrando o grupo de fazendas com menos de 5 anos de assistência e com mais de 5 anos de assistência. A produção de leite do grupo com mais de 5 anos de assistência técnica, ela é de 2 a 3 vezes maior. Né? A eficiência da mão de obra também ela é maior. O gasto com alimentação é mais equilibrado, né? Porque há acompanhamento para essa pessoa produzir, né, uma alta produtividade nas lavouras de milho, ter um gasto concentrado equilibrado na hora de fechar a dieta dos animais. Então, se o produtor seguir essas 3 recomendações, tá, 90% de chance dele ter sucesso na atividade leiteira. Não é? Essa seria a minha mensagem final. Excelente. Agora o Júlio trazer as considerações finais dele, né? Ô, Divino, eu acho que a gente teve uma aula aqui, né, sobre pecuária leiteira, não só sobre a pecuária, mas um projeto, né, de destaque aí no Brasil que pode ser, como o próprio Marcos disse, né, já é referência, né, para outras universidades também, e que isso seja realmente replicado, né, no Brasil afora, né. Eu acho que é um projeto que partiu da universidade com apoio, né, de diversas outras empresas cooperativas hoje, como o Marcos bem explicou, e realmente, né, não só para a pecuária, mas para outros setores do agronegócio, eu acho que quando se une, né, a academia, né, o produtor rural, você une esses elos, né, da cadeia produtiva,
desde lá da produção até a comercialização, né? Eu acho que o produtor tem a ganhar, no caso universitário aí, tem a ganhar, e acaba que no final das contas, o grande beneficiado é o produtor, que às vezes, como o Marcos comentou, né, deu exemplo de algumas propriedades aí, o produtor às vezes não estaria nem na atividade mais se não fosse um estímulo, né, um incentivo como esse do projeto. No mais, eu agradeço aí a presença do Marcos, do Vicente e do nosso âncora divino. Esperamos que tenhamos outros assuntos sobre pecuária, né, em breve, para a gente falar aqui no nosso programa. Muito obrigado. Marcos, gostaria que você deixasse sua mensagem agora, porque com certeza o bom da internet, Marcos, e o bom do podcast é o seguinte, do YouTube, é que essa live vai ficar depois, esse vídeo vai ficar, e milhares de pessoas irão assistir, com certeza. Que mensagem você deixa nesse momento agora para os estudantes que estão nos ouvindo, para as empresas, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo, que podem também querer ser parceiras desse projeto, de um projeto semelhante, para as universidades, que podem replicar projetos como esse, para os produtores, que muitas vezes estão ali precisando de uma assistência técnica e não sabem a quem recorrer, e também a toda a cadeia. Que mensagem você deixa nesse momento? Tá. Eu, gostaria de iniciar essa fala final aqui, primeiro agradecendo a todos vocês pela oportunidade, em especial ao Fred, pelo convite, de estar falando aqui sobre pecuária leiteira, falando sobre o PDPL. E, assim, a gente ouve muitas empresas, ouve o mercado, muitas vezes reclamando dos jovens, que estão chegando para o mercado de trabalho, das dificuldades que tem com esse grupo, tem um pouco mais de ansiedade, pressa por resultados, mas que também tem muitos pontos positivos, E já tenho mais de 15 anos trabalhando na formação de jovens, trabalhando aí no mercado de leite, e é muito satisfatório para a gente quando a gente pega uma pessoa, que muitas vezes não sabe nem que uma vaca tem 4 tetos, e depois a pessoa sai um profissional gabaritado aí, assumindo cargos importantes aí. Então, para esses jovens, o que eu quero, falar para eles é só o seguinte: o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, a gente não tem segredo, de sucesso, tem muito trabalho. Então, para os jovens, essa coisa que às vezes a gente vê no Instagram, vem cá, trabalha 5 minutos, ganha 10 mil reais, Então, assim, não é isso que a gente nota no mercado. Então, temos que trabalhar bastante, honrar a camisa da empresa que está vestindo e ajudar aí, sempre estar ajudando as pessoas que nós estamos trabalhando, no caso, os produtores rurais. As empresas, primeiro agradecendo a todas as empresas que patrocinam o projeto PDPL, a CCPR, Nestlé, DSM Tortuga, KWS, Sebrae, Senar, por ter acreditado e está acreditando no programa. Logicamente, estamos abertos aí também a novas parcerias, sempre é importante, até para poder ampliar mais a quantidade de estudantes e produtores, Estamos falando aí também para o pessoal de Goiás, para o pessoal do Mato Grosso, do Espírito Santo, se sentirem que dá para replicar o projeto em outros lugares, a gente tem todo o interesse em ajudar essa replicação, em estar participando, em estar desenvolvendo mais a pecuária leiteira. E a gente sabe que o agronegócio, de uma maneira geral, é o que move o Brasil. E, por último, para os produtores, que você mencionou aí também, é acreditar na pecuária leiteira. Não tem nada fácil, é uma atividade que realmente tem que trabalhar de domingo a domingo. A gente sempre fala que é o olho do dono que engorda o boi. Então, assim, acredita na atividade, trabalha, tem resiliência. Nós vamos passar por um momento ruim agora, Aqui em Minas, em plena entre-safra, o preço do leite caindo. E a gente ouvindo falar, às vezes, cair de 25 a 50 centavos. Muita importação de leite.
um momento, assim, pelo menos o custo de produção está caindo, né, mas um momento difícil que a gente vai estar vivenciando aí, né, nesses próximos meses aí. Então tem que ter resiliência agora. E parabenizar, né, a todos vocês aí da parte de comunicação, né, que estão tentando fazer essas informações chegar com qualidade, né, para o produtor. A gente vive, né, um momento de muita informação, mas nem sempre uma informação de qualidade correta, né? Acho que o Júlio que usou o termo desinformação, né? Então, muitas vezes há uma desinformação e às vezes são espalhadas aí pelas redes sociais e vocês fazendo a diferença nesse sentido. Para mim, um prazer estar participando aí com todos vocês, tá? Muito obrigado a todos. Marcos, eu gostaria tanto que você finalizasse dizendo, produtor rural, você vai passar por momentos fáceis, né, produtor de leite, porque a coisa que eu acho que ele mais ouve ao longo da vida dele é que você vai passar por momentos difíceis, né? Mas temos que trabalhar a realidade. Meu amigo, muito obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui. Foi, aliás, fantástico você estrear com um tema tão bacana, esse novo podcast, e semanalmente nós estaremos aqui, lá no início, o Vicente colocou, outros profissionais também participarão, né, de outros veículos de comunicação, e foi um prazer muito grande contar com as presenças aqui. Infelizmente, a internet dele, a conexão dele não ajudou em nada, mas ele deu um show aqui quando participou, foi o Júlio Uber, da revista Negócio Rural, lá do Espírito Santo, um belíssimo estado do Espírito Santo, deixar um abraço a toda a população daquele estado, ao Vicente Delgado, desse estado fantástico que é o Mato Grosso, né? E ele lá com o portal AgroNews fazendo a diferença, né? Levando a informação de qualidade para aquele estado. E nós tivemos aqui nos bastidores também o Fred Joaquim, do portal do Agronegócio, que começou pequenininho lá em Minas Gerais e hoje é um gigante nesse Brasil, levando informações e fazendo muito, muito pelo agronegócio brasileiro. E eu não poderia terminar sem deixar um grande abraço a um colega fantástico que a gente tem, que é o Bruno Faustino. O Bruno Faustino, hoje, era para estar com a gente aqui, né? E foi parar no hospital. Mas a vida é isso, né? Nem todo dia a coisa vai bem. Mas, Bruno, força, meu amigo. E o Marcos falou agora mesmo de resiliência. É isso aí. Acredite, daqui a pouco você vai estar bem e semana que vem você vai estar conosco, porque assim como hoje nós tivemos um convidado fantástico, sensacional, semana que vem teremos outro também de altíssimo nível, né? Eu tenho certeza que o Marcos estará conosco assistindo. Eu já posso adiantar aqui, pessoal, quem é que estará conosco? Pode? Pode, Claro. pode sim. Pode, Júlio. Então, Marcos, Pode. nós teremos semana que vem conosco nada mais, nada menos do que Dr. Roberto Rodrigues, na sua cadeira aí, no seu lugar, conversando conosco, falando do agronegócio. E é isso que a gente gosta de fazer. Marcos, muito obrigado. Um abraço, viu? Tá, tchau, tchau. Tchau. Vicente, brigadão, cara. Obrigado, valeu demais sua Eu que participação. agradeço, obrigado, Marcos, obrigado. Divino, parabéns pela condução aí, acho que foi excepcional essa primeira live que nós fizemos aqui nesse pool, né, de comunicação, foi muito bacana. O Júlio Uber sempre também muito eficiente nas perguntas aí, bem antenado, acho que foi muito bom. O Fred aqui nos bastidores, ajudando, auxiliando, e trouxe, assim, essa experiência do Marcos, acho que foi muito bacana mesmo. E estamos prontos e, como a gente tem o slogan aqui no AgroNews é informação para quem produz, né? E, com certeza, o Comunicação Rural também é informação para quem produz. Com certeza absoluta. Júlio, achei que não conseguir despedir de você, né, meu amigo? Muito obrigado. Você foi brilhante hoje, mais uma vez, como sempre, né? Como sempre. Muito obrigado, viu? Obrigado, Divino, e obrigado, Vicente, aí, pelas palavras. Eu pensei também que eu não fosse fazer minha despedida aqui por conta da conexão. Mas só fortalecendo o que você disse, o Divino, também quero deixar aqui meu grande abraço ao meu irmão, Bruno Faustino, que infelizmente está lá no hospital. Espero que esteja
tomando o soro para melhorar, e na próxima semana estará aqui com a gente. E é isso. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. E obrigado quem nos assistiu. E já fica aí o convite que o Divino já fez o spoiler aqui, quem vai estar com a gente semana que vem. E o convite está no ar. Gente, muito obrigado. Você que esteve conosco aí por mais de 1 hora, né? Nessa primeira live desse podcast fantástico, né? Muita informação. Foi incrível. Eu estou, assim, extasiado com tanta coisa boa que nós ouvimos aqui hoje. E veio um grande profissional para conversar conosco, que foi o Marcos Vinícius Costa Moreira, que é médico veterinário e é o coordenador técnico do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, PDPL, da Universidade Federal de Viçosa. E a gente vai se encontrar novamente na semana que vem, com nada mais, nada menos do que o doutor Roberto Rodrigues. Uma noite maravilhosa de descanso para você. Aproveite esse friozinho, se aqueça, seja muito feliz. E o agronegócio vai continuar mudando esse país, porque é nisso que nós somos bons. Grande abraço para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau para todos.